Ministro Fux enfrenta Alexandre de Moraes e avisa que vai mexer na pena da presa política Débora dos Santos. Bolsonaro vira réu, mas juristas já avisaram. A delação contra o ex-presidente perdeu credibilidade e perderá mais força durante o processo. Moraes tenta usar Donald Trump para justificar seu ponto de vista. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Durante seu voto contra Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes fez referência a um decreto de Trump que menciona o sistema eleitoral brasileiro. Trump alterou o processo eleitoral dos Estados Unidos, deixando-o mais seguro. Ele fez referência ao sistema de biometria do processo eleitoral brasileiro. Foi só isso, uma menção ao fato de você comprovar que é a pessoa que está votando pela biometria dela. Ele citou isso porque nos estados dominados pela esquerda, eles proíbem as pessoas de mostrarem qualquer documento de identificação. Simplesmente, o sujeito chega lá, fala o nome e vota. Estranhamente, esses estados que permitem votar assim são dominados pela esquerda há anos. Então, Trump mudou isso ontem. Mas o Moraes, maldosamente, quis tentar emplacar que Trump admira o processo brasileiro, o que não é verdade. O presidente norte-americano, Donald Trump, ele alterou a legislação, o ato executivo, que seria muito equivalente à nossa ordem executiva, que é o equivalente ao nosso decreto autônomo, para melhorar as eleições. O Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano. Precisamos adotar cédulas de papel. A votação deve ser feita em um único dia. Precisamos ir para identificação do eleitor e mais um detalhe, a comprovação de um conceito chamado cidadania nos Estados Unidos. Não seria maravilhoso? Quão simples isso soa. Cidadania, identidade do eleitor, um dia. Votação e cédulas de papel. As cédulas de papel são seguras. Elas têm marca d'água. É um material complexo. É muito. Tecnologicamente avançado, mesmo sendo papel. E você não teria problemas. Não haveria eleições desonestas e tudo estaria resolvido até às 10 da noite. Você sabe. A França adotou isso, e não que eu queira imitar, mas muitos outros também fizeram. Eles tiveram 38 milhões de votos e tudo foi resolvido às 10. Eles tiveram um vencedor e um perdedor, e foi isso. Ninguém se queixou. E eles tinham isso respaldado em papel, e é fácil. Outra coisa que você economizaria, isso custaria aproximadamente 8% do que as máquinas. Assim, o papel seria muito mais acessível. Se você está buscando economizar dinheiro, essa é uma boa forma de fazê-lo. É uma pena que tenhamos enfrentado isso. Tivemos uma eleição ruim, uma eleição realmente... A citação menciona exclusivamente o fato de ter a biometria na hora de votar. Mas hoje foi o dia de Moraes ser confrontado. Educadamente, mas foi confrontado pelo ministro Fux. Fux fez questão de anunciar que vai jogar a pena da Débora para baixo. Eu tinha até aventado essa hipótese no dia em que ele pediu vista, mas hoje ele fez questão de confirmar com todas as letras. Tom, eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria, porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou,
nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Aí você pode se perguntar, mas como ele vai fazer alguma coisa pela Débora se são 5 ministros? Eu te explico. Apesar do Alexandre de Moraes ser o relator do inquérito do 8 de janeiro, quando o caso individual chega para ser votado pela primeira turma, é sorteado um novo relator para aquele caso específico. E no caso da Débora, o relator sorteado foi o Fux. Então, ele pode revisar a pena e apresentar novamente com uma pena mais branda. Aí, basta que ele consiga mais 2 votos. Então, esse, por enquanto, é o melhor cenário para a Débora, pois dificilmente eles vão absolver alguém agora. Então, conseguir uma pena mínima fará com que ela seja solta, já que cumpriu 2 anos de prisão preventiva. Então, essa manobra é a forma mais plausível de libertar a Débora no momento. Mas se as coisas tendem a melhorar para a Débora, no caso do Bolsonaro, a coisa está só começando. Creio que não valha nem a pena falar sobre o resultado do julgamento que tornou Bolsonaro réu. Todo mundo já esperava por isso, já que é um julgamento político. Não há nenhuma chance de Bolsonaro ser absolvido num tribunal político. Então, uma das poucas chances do Bolsonaro e de todos os outros perseguidos, e aí eu incluo a mim, já que meu marido também é uma vítima de Moraes, mas a única chance de todos nós é uma pressão externa. Mas, infelizmente, Bolsonaro jogou fora uma das suas melhores oportunidades de chamar a atenção para esse caso. Hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. O presidente fez uma coletiva após o resultado, e eu pensei que seria um discurso emblemático. Porém, Bolsonaro deixou a emoção tomar conta. Teve um momento em que eu achei que ele ia denunciar as interferências externas, mas ele preferiu focar no fato do TSE não ter deixado ele usar imagens e de ter tirado inserções de rádio no Nordeste. Não podia mostrar nada. Eu não pude mostrar a imagem do Lula com o gorro CPX na cabeça. 1,5 milhão de inserções da rádio foram negados. Nordeste especial. Esse seria um momento crucial para ele enfatizar que as pessoas estavam sendo censuradas com o apoio de agências de fact-checking, bancadas por Soros e com o dinheiro do governo americano comandado por Biden. Ele tinha que enfatizar a visita da senhora Victoria Nuland para dar apoio ao TSE. Ele tinha que falar das lives do Barroso com integrantes da USAID. Ele tinha que ter falado dos jantares de membros da inteligência dos Estados Unidos com comandantes militares brasileiros. Jantares confirmados por um importante diplomata americano ao Financial Times. Esse era o momento dele jogar essa conta nas costas de quem realmente tem culpa, que é o governo americano. Eu tenho certeza que se ele tivesse feito isso, o discurso dele chamaria muito mais atenção nos Estados Unidos, pois isso também seria um elemento para expor os atos do Deep State americano. Bolsonaro não teria oportunidade melhor de fazer isso do que agora, pois esse processo é uma consequência das sementes plantadas pelo governo Biden. Seria até uma forma educada e sutil de cobrar mais celeridade do governo Trump. Mas o presidente preferiu ficar falando de coisas que ele já falou trocentas vezes, como os programas de tilápia do Jorge Seif, das questões do Banco do Brasil e Caixa Econômica, enfim. Coisas que não vão ajudar em nada nesse momento. Moraes não vai ficar com pena dele porque ele foi um presidente melhor do que Lula.
Eles não estão nem aí. Esse era o momento para ele fazer um gesto e cobrar os verdadeiros responsáveis. Te garanto que até Elon Musk estaria compartilhando do discurso. Mas o presidente decidiu seguir por essa linha mais eleitoral. Asfaltamos a Transboiadeira com 3 quilômetros. Atendemos, com pequenas obras de infra, mais de 50 municípios. O então secretário da Pesca, Jorge Seife, começou a tratativa com o Paraguai para nós praticarmos a piscicultura no Lago de Foz. Vamos ver se vai sensibilizar alguém, porque até agora não sensibilizou. Mas os juristas já começaram a falar o óbvio. A delação de Mauro Cid é uma piada. Vamos ver. Em especial no que pertine à colaboração do tenente-coronel Mauro Cid, todo esse conduto de apuração foi tão controvertido, sobretudo por conta das inúmeras idas e vindas do tenente-coronel Mauro Cid nas suas manifestações, o que foi tirando um pouco o verniz da credibilidade dessa colaboração, compreende? Essa colaboração premiada, eu quero acreditar, ela foi perdendo força ao longo do tempo e a tendência dentro do processo penal que se vai instaurar agora com o recebimento da denúncia é que ela também vá perdendo força. Então, a defesa pode tentar desgastar a denúncia durante o processo. Porém, como não é julgamento justo, isso só terá importância se tiver um trabalho da diplomacia americana. No Brasil, a Comissão de Relações Exteriores aprovou o convite para o depoimento do ex-secretário de Trump, Mike Pence, para explicar as interferências da USAID nas eleições de 2022. Como houve acordo, então passamos à votação. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A aprovação foi por unanimidade. Está vendo porque eu falei que Bolsonaro tinha que chamar a atenção para esse assunto? As coisas na boca do Bolsonaro têm um poder de alcance muito maior. E ele deveria ter usado aquele momento para chamar a atenção para isso. Mas enfim, já foi. Agora é continuar lutando para expor esse sistema. Se você concorda, deixe o seu like.